Olá, vamos iniciar agora então uma revisão para recuperação da avaliação trimestral, o segundo trimestre, né? Essa revisão é para a primeira série do ensino médio e eu preparei alguns slides aqui para a gente poder fazer essa revisão, tá? Vamos lá então. Bem, então para a gente iniciar essa revisão, eu coloquei aqui alguns tópicos que nós vamos abordar nesta aula. Então nós temos aí como tópicos teoria sobre a origem do universo, e aí a gente vai passar por criacionismo, evolucionismo, teoria do Big Bang. Nós temos o darwinismo social como segundo tópico, ou também chamado de teoria científica das raças, ou teoria das raças. E temos um outro tópico que é chamado diversidade e diferença da história. A gente vai falar um pouco sobre as semelhanças que existem, né, nas civilizações do Egito Antigo, na civilização Maia e na Azteca, do ponto de vista de diversidades e diferenças. Vamos falar um pouco sobre alguns eventos históricos de intolerância contra as diferenças, ou contra os diferentes, como vocês queiram falar. Nas aulas que a gente teve, a gente citou 4 eventos históricos. São eles as cruzadas, a escravidão africana e os genocídios Tutsi e Armênio. É claro que em algumas escolas que eu trabalho, o tópico genocídios Tutsi e Armênio, ele entraram como uma pesquisa para casa e o resumo no caderno. Em outras escolas eu passei um vídeo mostrando um pouco sobre cada um desses dois, o genocídio Tutsi e o Armênio. O significado da palavra alteridade vai ser então o último tópico que a gente vai tratar nessa revisão. Então a gente vai começar como a primeira teoria sobre a origem do universo. Nós vamos trazer aí sobre essas teorias o criacionismo. O criacionismo ele é a crença de que o ser humano, a natureza, o universo, ele foi criado por um ser superior, ou por forças sobrenaturais. Então, pode ser um deus ou vários deuses que juntos, em algum momento, em alguma ocasião específica, eles tiveram então a ideia e a atitude de criar o universo, criar o ser humano, criar a natureza. Tá? Então, toda a teoria que vai falar que um ser superior ou forças sobrenaturais criaram o universo, criaram o ser humano, criaram os animais, a floresta, os rios, a fauna, qualquer que seja a narrativa que atribui a criação do universo a um ser superior, a gente já chama essa teoria de criacionismo, tá? Essas teorias, elas são religiosas, então elas têm um fundamento religioso, elas são de origem religiosa. E a gente tem como bastante, assim, dentro da nossa cultura ocidental, a gente tem como bastante relevância o mito de Adão e Eva, o mito da criação de Adão e Eva, que é muito difundido pelo cristianismo. As religiões que no mundo ocidental, né, na parte do mundo ocidental, que essa parte da América que nós estamos, das Américas, essa parte do globo, que é a parte ocidental, nós utilizamos muito essas narrativas do criacionismo a partir de algumas religiões que têm muita força, né, dessa parte do globo, essa parte ocidental, que é justamente a religião do cristianismo, a religião do judaísmo e a religião do islamismo, que é dos muçulmanos, né? Essas 3 religiões, elas têm uma força muito grande nessa parte ocidental do globo, e por consequência essas teorias criacionistas, elas ganham mais força nessa parte do globo do que do restante, né? Que seria a parte oriental. Não que não exista o criacionismo da parte oriental, existe também, mas essa teoria, ela do ponto de vista ocidental e oriental, na parte ocidental, ela é mais forte através dessas 3 religiões,
né? Da parte oriental, aí você tem uma série de religiões que também têm teorias criacionistas, mas cada um com a sua religião, tá? Talvez não tenha um único discurso criacionista na parte oriental, como tem na ocidental. Então, na ocidental, a gente tem ali essas três religiões trazendo essa narrativa de que Deus criou o primeiro homem, o Adão e a Eva, tá bom? Tá. Depois dessa teoria, o professor trouxe para vocês alguns slides aqui, falando que se nós temos a teoria criacionista, que vai falar que Deus criou o universo, e essa teoria ela vai ser muito difundida na Idade Antiga e na Idade Média, nós vamos ter na Idade Moderna, com o avanço da ciência, um outro tipo de narrativa, uma outra resposta para a origem do universo. Vamos ver qual resposta será essa, né? Nós temos aí alguns estudos que foram praticados pelo Charles Lyell, né? Ou Lyell, como vocês queiram falar. O Charles, então, ele analisando as rochas e o subsolo, ele percebeu então que a Terra, né, a origem da Terra, ela remontaria a bilhões de anos. Justamente porque, como as camadas das rochas e do subsolo são camadas muito profundas, levaram bilhões de anos para ser formada, então ele vai tirar essa conclusão de que a Terra ela tem a sua origem há bilhões de anos, tá? Bom, depois do Charles Lyell, nós vamos ter o Darwin e o Wallace. O Darwin ele vai fazer justamente uma expedição marítima, então ele vai ingressar, né, a bordo do navio HMS Beagle da Marinha Britânica, e ele vai começar a observar a natureza por todos os lugares que ele vai passando no globo. Então aí você tem um mapa da viagem do Darwin pelo globo, né? Onde ele fez essas observações da natureza nos diversos pontos que ele foi passando. O Darwin, junto com o Alfred Wallace, eles vão em 1858 lançar uma teoria que ficou conhecida como evolucionismo ou teoria da evolução por seleção natural. O que seria essa teoria, né? Essa teoria da seleção natural, ela vai justamente trazer essa afirmação. Ela vai dizer que a sobrevivência de uma espécie é determinada pelo processo de seleção natural. O que é essa seleção natural? É mais ou menos assim. A natureza ela vai selecionar as espécies que são mais adaptadas às condições do seu habitat. Então, algumas espécies que conseguem se adaptar melhor às condições climáticas, aos predadores, né, às adversidades, elas acabam transmitindo essas características para os seus filhotes e assim sucessivamente para os seus descendentes, e ela acaba permanecendo na natureza. Enquanto que outras espécies que não conseguem se adaptar a essas dificuldades, a questão do ambiente, dos predadores, o que acontece? Elas vão acabar sumindo com o passar do tempo, elas vão desaparecer. Então aquelas que conseguem se adaptar ao seu ambiente, elas procriam e transmitem essas melhorias genéticas para os seus filhotes, né? Sua posteridade, enquanto que outras não conseguem se adaptar e acabam desaparecendo naturalmente. Então é como se o ambiente, a natureza, fizesse uma seleção das espécies que melhor se adaptam para que elas continuem existindo. E as que não se adaptam acabam desaparecendo. Aí a pergunta, mas o evolucionismo não afirma que o homem veio do macaco? Na verdade não é bem assim, né? O professor já também tinha passado esse slide para vocês em aula. O Darwin ele vai defender que o ser humano e os macacos tiveram uma origem comum. Então aqui você tem bem lá no topo o Homo sapiens, que é a nossa espécie, e você tem uma série de outras espécies aqui, né? Outros primatas aqui. Então você tem o Homo sapiens, Homo erectus, tem o Homo habilis e Paranthropus boisei. Então você tem vários aqui, né?
Aqui tem vários nomes aqui. Bom, esta representação aqui, ela está em formato de árvore. Percebe que existe uma árvore aqui por trás, e essa árvore, em um determinado momento, né, com várias folhagens, né, com várias copas de árvore, né, que vários topos da árvore, né, o topo mais inferior, o topo mais superior. Essas várias copas da árvore, elas quando vão sendo observadas e analisadas, lá no comecinho dela, elas vão aqui, ó, se encontrando. Os galhos que dão origem a essa diversidade de primatas, eles vão se encontrando lá no caule da árvore. Então, o que acontece é que o Darwin disse que em algum momento da história, o homem, o Homo sapiens, ele teve um ancestral em comum com os macacos. Por quê? Porque justamente a origem da vida, ela é sempre a mesma. Então, em algum momento, nós tivemos uma semelhança muito grande com os primatas que nós chamamos de macacos. Então, ele diz que em algum momento da história, né, ele possui um ancestral, ou possuiu um ancestral em comum com os macacos. E não que a gente veio diretamente dos macacos. Essa não é a teoria do evolucionismo, tá? Embora que a gente muitas vezes pergunte para o aluno e o aluno faça essa confusão. Bom, além dessa teoria, né, do evolucionismo, nós temos a teoria do Big Bang, que vai descrever que a origem do universo ela teve seu início, né? Ela se deve ao fato de que em um determinado momento uma partícula que era muito densa e ela começou a aquecer, aumentou de tamanho, né? 90 vezes mais do que o seu tamanho inicial. Ela então, nessa expansão e nesse aquecimento, ela vai fazer com que há 13,8 bilhões de anos, aproximadamente, surja o universo. Então você percebe que aqui nessa imagem tem uma representação de uma partícula, que está até amarelo para representar o aquecimento, e ela começa a se expandir. Percebe que de uma partícula pequena, né? E ela começa então a se expandir, aumentar o seu tamanho, então ela se torna extremamente densa e ela começa a aquecer, e a partir disso vai surgindo o universo, tá? Claro que isso demorou bilhões e bilhões de anos, essas transformações elas foram ocorrendo e ainda estão ocorrendo, né? O universo ele está em expansão até hoje. Então, mas aqui nesse momento, né, nós temos o início do universo, dessa partícula que começa a ganhar uma proporção muito grande, né? Aumenta seu tamanho 90 vezes, até 90 vezes, e ela se torna extremamente quente, né? Então essas duas realidades, essas duas características fazem com que o universo comece a surgir, né? Nós temos até, às vezes, algumas explicações que fazem uma menção de uma explosão, né? Por isso o Big Bang, né? Como se fosse uma onomatopeia, um barulho, né? Então Big Bang, como se fosse uma grande explosão. Mas na verdade, os cientistas não chegam a mencionar uma explosão, né? Essa forma de falarmos de uma explosão é até uma forma figurada para dizer que o universo ele se expandiu de uma tal maneira que parece que ele explodiu, né? E essa explosão é no sentido de que ele se espalhou para todo lado, ele se expandiu para todo lado, né? Então, por isso que nós utilizamos às vezes essa figura de linguagem falando de uma explosão, né? Não é literalmente uma explosão. Então, esse Big Bang aqui, a gente assimilando com a palavra explosão, né? Já dá um indício, né? De que, de fato, o universo ele surgiu de uma expansão, não literalmente de uma explosão, tá? Eu tenho aqui, então, como resuminho, as teorias. Vou pegar aqui, tá? Vou
Voltei. Aí, pronto. Tá dando uma travadinha, mas tá indo. Então você tem ali um resuminho das teorias. Já vou explicar porque esse Pokémon tá aqui. Então vamos lá. Nós temos a teoria sobre a origem do universo. Nós temos o criacionismo, o evolucionismo e a teoria do Big Bang. Então se a gente pudesse pegar palavras-chave para poder ligar com a teoria do criacionismo, a gente poderia falar de criação. E se alguém cria, esse alguém tem que ser superior ao ser humano. Então seria Deus. O criacionismo então está ligado à religião, a um ser superior, ao sobrenatural. E as religiões que na parte ocidental têm bastante influência na difusão dessas teorias criacionistas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. No evolucionismo, a gente lembra da palavra evolução, de evoluir. Daí a gente lembra do Pokémon, né? Que o Pokémon é um anime que fala justamente que uns determinados bichinhos eles evoluem em determinado momento da caminhada deles, né? Se transformando num outro bichinho. Como é o caso aqui do Pikachu, que se torna o Raichu. Então, mas a gente está falando aqui, eu trouxe o Pokémon pra gente brincar um pouco, mas só pra gente poder não esquecer, olha só. O Pokémon ele fala de uma evolução da natureza. Então, é a própria natureza que evolui, certo? Então, isso aqui é um anime, né? Mas a teoria, a gente pode fazer essa relação porque ela fala que a própria natureza, ela evolui. Em que sentido? Algumas se adaptam, né, à seleção natural, algumas se adaptam e permanecem, outras não se adaptam e somem. É por isso que nós tínhamos lá no início várias espécies de primatas que não se adaptaram. Já em contrapartida, o Homo sapiens se adaptou e ele permaneceu. Então, evolucionismo a gente pode pensar em natureza, em Darwin, ciência, que é uma teoria científica, seleção natural, né, e adaptação. São palavras-chave. Então, aqui na teoria do Big Bang, nós temos que o som, né, de uma explosão, o Big Bang parece o som de uma explosão, mas na verdade a gente sabe que não chega a ser uma explosão, é uma expansão violenta, quer dizer que é forte essa expansão, uma expansão violenta de uma partícula que ficou muito densa, né, que aumentou seu tamanho e extremamente quente. Isso aconteceu há muito tempo, há 13,8 bilhões de anos. Também é uma teoria científica e a gente pode até utilizar essa expressão cataclismo cósmico. Cataclismo, ele é uma mudança física de grandes proporções. E cósmico é algo que tem a relação com o universo, né? Então, é uma mudança física no universo, né? Uma mudança física de grandes proporções. Tanto é que ela fica 90 vezes maior do que o seu tamanho inicial e ela superaquece, se expandindo e formando o universo, tá bom? Depois a gente falou sobre o darwinismo social, que é uma teoria que acredita, então, né, é uma teoria que acredita que as sociedades elas se modificam e evoluem de forma linear, ou seja, como se todas as sociedades evoluíssem da mesma maneira, como se todas as sociedades passassem pelo mesmo processo. E isso é uma inverdade, né? Então o darwinismo ele acredita então nessa ideia, né? Ele parte da ideia de Darwin, da evolução das espécies, e ele acaba levando isso para o campo das sociedades, dos grupos humanos, acreditando que alguns seres humanos estão num processo de evolução mais avançado e outros estão num processo de evolução mais atrasados, né? Só que o darwinismo ele é uma teoria muito perigosa. E aí o professor trouxe para vocês aí para a gente fazer uma análise, né? Por que ela é uma teoria perigosa? Veja só, ela vai dizer que alguns seres humanos estão mais evoluídos, né? E aí eles chamam esses seres humanos de civilizados. E aí nessa teoria, quando ela surgiu, era no período ali da modernidade. Quando essa teoria surge, os europeus vão se achar os seres humanos mais evoluídos do período e eles vão achar que outras civilizações, como os indígenas, os africanos, eles são mais selvagens, eles são mais bárbaros, né? Ou seja, não são civilizados, não estão evoluídos como eles estão, eles os europeus, né? E isso
como a gente falou no início, é uma inverdade, né? É um pensamento falso, equivocado. E essa teoria ela é perigosa justamente porque ela começa a colocar os seres humanos primeiro no mesmo processo de evolução, como se todos tivessem que passar pelo mesmo processo de evolução. E isso não acontece. E segundo, ela é perigosa porque você começa a colocar seres humanos mais evoluídos e melhores e seres humanos menos evoluídos e piores. Dessa forma, aqueles que são melhores, eles acabam trazendo à tona o lado mais podre daquilo que a gente chama de humanidade. E esse lado mais podre, ele se manifesta através do nazismo, do fascismo, das ditaduras, dos genocídios, da xenofobia, da intolerância religiosa. Você tem também, ó, eu repeti xenofobia ali, né? Do racismo, da homofobia, a misoginia, que é essa distinção entre homem e mulher, achando que o homem é melhor do que a mulher. E a aporofobia. Essa aporofobia é um termo até muito novo que se refere ao pavor, ao horror a pobres, né? A esse desprezo, a essa violência que se tem direcionada para pessoas que são pobres, moram em situação de rua, né? Então, em situação de rua. Então, veja só, todas essas teorias aí, né, esses comportamentos que são abomináveis, eles surgem a partir do momento que o ser humano entende melhor do que o outro grupo. E aí ele começa a praticar justamente esses atos que são terríveis, né, nocivos, abomináveis do ponto de vista ético e humano, né? A gente não precisa se aprofundar muito neles, né? Depois que a gente analisou um pouco sobre o darwinismo social, vale dizer que dois antropólogos e sociólogos, eles tiveram em algum momento estudando essa teoria e chegaram à conclusão de que o ser humano, olha lá, os seres humanos interagem com o mundo de diferentes maneiras, por meio de complexos sistemas simbólicos, e não existe uma forma correta ou chamada de civilizada de se viver. Cada sociedade vai ter o seu progresso, da sua maneira, ao seu modo, e não existe sociedades mais evoluídas e seres humanos mais evoluídos que outros. Isso é uma grande besteira, tá? Então esses dois antropólogos aí, o Franz Boas e o Marcel Mauss, são responsáveis por estudar e chegar a essa conclusão de que essa teoria do darwinismo social, ou também chamada de teoria científica das raças, é uma grande besteira, né? Ela não se sustenta. Bom, diversidade e diferença. A gente também estudou sobre isso e nós falamos lá que, vou voltar aqui, que algumas civilizações antigas, né, sobretudo os maias, os astecas e o Egito antigo, eles possuíam algumas características em comum. O fato de que existiam diferenças dentro dessas sociedades entre os homens e as mulheres, mas também o fato de que existia uma concentração de poder nas mãos de pouquíssimas pessoas. E o que acontece é que essas pouquíssimas pessoas que estavam no poder, elas não consideravam as diferenças. Veja que o professor colocou bem aqui no início, a história da humanidade é também uma história de produção de diferenças. As sociedades, elas são diferentes entre si e também possuem diferenças internas. E quando essas diferenças elas não são levadas em consideração, quem está no poder acaba muitas vezes esquecendo dessa diversidade e governando e lembrando somente de si mesmo, né? E aí acontecem os grandes desastres na história, porque aí as pessoas que estão na posição de poder, elas acabam governando para si, esquecendo das demais, e, consequentemente, esse esquecimento às vezes vem numa forma de violência, esse esquecimento às vezes vem numa forma de violência física, violência por muitas vezes as pessoas não teriam o que comer, é uma violência porque muitas vezes as pessoas a elas são negados os direitos básicos, né, de ter um lugar para morar, de ter acesso à saúde, à educação, e essas pessoas, elas não sendo representadas, começam em algum momento a serem massacradas, aniquiladas pela história,
né? Então é muito importante essa representatividade no poder, né? Para que elas não sejam esquecidas em qualquer tempo da história. Mas nessas civilizações antigas isso era muito comum. Elas não eram representadas e existiam muitas diferenças entre os papéis de homens e mulheres dentro da sociedade. As diferenças, elas fazem parte da humanidade, isso é óbvio, tá? Só que ao longo da história da humanidade houveram vários episódios em que as pessoas, não sabendo tolerar os hábitos do diferente, a cultura do diferente, o modo de crença e o modo de viver do diferente, acabou então gerando certos episódios que são fatídicos, são tristes de serem lembrados, e são episódios que mostram essa intolerância do ser humano com o diferente. Nós temos aí 4 episódios. O primeiro deles que o professor citou são as Cruzadas. O segundo, a escravidão africana. O terceiro, o genocídio Tutsi. E o quarto, o genocídio armênio. Vamos ver cada um deles. Primeiro, as Cruzadas. Então, são conflitos que são promovidos pela Igreja Católica com o objetivo de assumir a Terra Santa e a cidade de Jerusalém, que naquele período de 1095 a 1492 estava sob domínio dos muçulmanos, a religião chamada islamismo, né? E esses muçulmanos, eles eram considerados infiéis. Então, o que era a tática, né? Criar um exército para justamente conquistar esses territórios, mas, além de conquistar esses territórios, aniquilar, eliminar essas pessoas que eram consideradas infiéis pela Igreja Católica, justamente porque elas não eram da mesma religião que elas, né? Então elas deveriam ser eliminadas, tá? Então essa é uma triste história, né? Que fala sobre a intolerância da Igreja Católica com outras religiões daquele período, né? Da Idade Média, tá bom? Depois nós temos um outro episódio envolvendo a Igreja Católica, que é justamente uma certa autorização, uma certa bênção da Igreja para que a escravidão acontecesse. Então, o Papa Nicolau V, ele escreve uma bula. A bula é um documento. Esse documento foi escrito em 1455, chamado Romanus Pontifex, e ele vai autorizar, o Papa, né, o Nicolau V, ele vai autorizar o rei de Portugal, Afonso V, e os seus sucessores, os sucessores do Afonso, né, que eles pudessem conquistar qualquer reino que não fosse cristão. E além de conquistar, tomar essas terras para si, eles também poderiam escravizar a sua população. E não foi nada diferente do que os portugueses fizeram quando chegaram na África, né? Eles fizeram esse processo de tomar os territórios e também escravizar o povo africano, né? Depois a gente tem um outro episódio, até ali a imagem do lado é um pouco forte, mas ela retrata a realidade que ocorreu em 1994, na Ruanda, no país Ruanda, que fica no continente africano. O relato, né, histórico que esse slide traz para nós, de um conflito entre dois povos, entre os povos Tutsi e Hutu. Os Hutus, eles eram a maioria do país de Ruanda e eles eram lavradores. E os Tutsis, eles compunham entre 10% e 15% da população e eles eram pastores e pecuaristas. E eles eram considerados a elite do país. O que acontece é que num determinado momento da história, os belgas, né, as pessoas da Bélgica, eles acabam invadindo o território de Ruanda, né, tomando para si, colonizando para si o território de Ruanda. E eles acabam trazendo uma ideia ali que vai fazer com que essas duas classes que já eram separadas pela questão financeira, que elas comecem a ter justamente ódio um pela outra. Essa teoria que a gente estudou há pouco nos slides atrás, darwinismo social,
é uma teoria que acredita que algumas sociedades são mais evoluídas que outras, algumas raças são mais evoluídas que outras, seres humanos, né? Então os belgas usam essa teoria, trazem isso para dentro do território de Ruanda e falam então que os Tutsis, os que têm mais dinheiro, né, que eles eram mais evoluídos que os Hutus. E aí começa a briga, né? Os belgas dizem, ó, Tutsis, vocês são mais evoluídos, superiores do que os Hutus, porque vocês possuem traços físicos muito parecidos com os nossos, né? E os europeus naquele período se achavam os seres humanos mais evoluídos, como eu já falei agora há pouco. Então daí começa um atrito muito grande entre essas duas civilizações. Os Hutus, que são a maioria de Ruanda, tomam o poder e começam a substituir os líderes Tutsis pelos Hutus, para tirar os Tutsis fora, os Tutsis, né? E os dois grupos então formam exércitos para se confrontarem. Só que num determinado momento, o presidente Hutu Juvenal Abiyarimana, o Juvenal Abiyarimana, ele vai para a Tanzânia para fazer então, para selar um tratado de paz entre esses dois grupos, né? Afinal tinha pessoas morrendo nesses conflitos, né? Só que quando ele está retornando, ele assinou o tratado, e quando ele está retornando para Ruanda, para justamente começar esse período de paz, né, que ele já assinou o tratado de paz na Tanzânia, o seu avião ele é derrubado. Só que ele é derrubado e não se descobre quem foi o autor desse assassinato, né? Então o seu avião caiu, matou todas as pessoas a bordo, inclusive o presidente, o Tu, né? E aí, a partir disso, começa um massacre, um genocídio Tutsi. Então, a partir do momento que o avião do presidente é abatido por um míssil, os grupos paramilitares eles vão para as rádios e começam pelas rádios dizer para o povo Hutu que o presidente ele foi assassinado e que era para que a partir daquele momento eles exterminassem, fizessem justiça com as próprias mãos e exterminassem todas as pessoas que fossem da etnia Tutsi, né? E aí começa então esse massacre, né? Em 3 meses de massacre, estima-se que quase 1 milhão de pessoas, né, Tutsis, foram mortas por vizinhos com facões e armas simples, né? Então essas pessoas eram esfaqueadas aí. Então você tem uma outra foto ali mostrando essa tristeza, né, desse evento histórico do genocídio Tutsi. Tudo isso começando por um problema que não existia, mas que foi trazido pelos belgas ali com essa teoria do darwinismo social, de que uns eram melhores do que os outros, né? Nós temos o genocídio armênio. O genocídio armênio ele aconteceu antes desse de Ruanda, né? Ele aconteceu no território armênio, você tem aqui do lado. Ele aconteceu na Armênia, onde o Império Otomano ele cometeu justamente esse genocídio contra o povo armênio. Ele ocorreu em 1915 até 1918, que é o período da Primeira Guerra Mundial, e estima-se que 1,8 milhões de armênios foram mortos pelo Império Otomano. Nesse genocídio, então, o alvo eram todos os tipos de pessoas, mulheres, crianças, homens, idosos, pessoas doentes, então ninguém escapava. O fato era que você fosse armênio e até cristãos, você estava como alvo aí para ser massacrado por esse genocídio que foi promovido pelo Império Otomano, tá? Então quem é que arquitetou esse genocídio? Foi um comitê chamado União e Progresso. Lá você tinha algumas pessoas que se auto-intitulavam como jovens turcos e eles então tinham um desejo de que a nação fosse pura, né, deles, né, a nação do Império Otomano ela fosse pura, sem a presença de armênios. E além de exterminar os armênios que estavam no território turco-otomano, né, eles também queriam
tomar, invadir, né, o território da Armênia. Então essas pessoas elas começaram a sofrer justamente essas ameaças e essas violências, né, do povo otomano. Então o povo otomano começou a partir disso fazer prisões em 1915 na sua cidade chamada Constantinopla, que hoje é Istambul, é a capital da Turquia. Então eles começaram a fazer prisões e essas pessoas elas eram conduzidas para o deserto da Síria para morrerem de fome. Então elas eram conduzidas, obviamente, à força, né, gente? À força, essas pessoas eram conduzidas para o deserto da Síria para morrerem de fome. Então eles não forneciam água nem alimento, essas pessoas caminhavam milhares de quilômetros para até chegar ao deserto da Síria e morrerem lá porque não poderiam voltar, tá? E obviamente sem água e sem comida. Essas marchas em grande proporções, né, de várias pessoas, né, milhares de pessoas fazendo essas marchas, ficaram conhecidas como marchas da morte. E os armênios eles eram privados de alimentos e água, como eu já falei, mas eles também eram torturados, as mulheres eram estrupadas, muitos armênios também foram incendiados vivos, alguns foram afogados, houve mortes por elementos químicos, alguns desses armênios foram presos em campos de concentração e muitos também foram vendidos como escravos. Um verdadeiro massacre. Aí você tem algumas fotos dessas marchas para a morte, né? Que foi tenebroso e aconteceu aí, né, nesse período de 1915 a 1918. Por último, nós temos essa palavra alteridade. A alteridade, ela na verdade, é uma característica. Desculpe. Ela é uma característica daquilo que é diferente de você, né? Ela diz respeito ao outro. Então, até trouxe o significado ali, ó. Alteridade é o caráter e o estado do que é diferente, distinto, que é outro, que se opõe à identidade, ao que é próprio e particular, que enxerga o outro como um ser distinto e diferente. Nada mais é a alteridade do que o direito do outro ser quem ele é. É o não negar aos outros o direito deles serem quem são. Diferentes, tá? Então você tem aí a palavra alteridade simbolizando o outro. Essa diferença que existe precisa ser respeitada, tá? Então isso que significa alteridade. Se você tiver dúvidas, você pode mandar pelo WhatsApp. Esse vídeo de revisão vai estar disponível no YouTube. E aqui na descrição o professor também vai colocar outros 2 vídeos que falam do genocídio Tutsi e do Hutu. Caso você não tenha entendido esses 2 genocídios, você pode rever esses vídeos, caso você já tenha visto eles em sala, né? Para que você possa gravar com mais facilidade esses 2 episódios históricos que foram tenebrosos e tristes para a história, né? Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu desejo bons estudos para vocês. Qualquer coisa vocês também podem encontrar mais materiais no site do professor. Lá você vai encontrar os vídeos Tutsi e Hutu, mas também vai encontrar materiais para leitura na aba de materiais de estudo, tá certo? Um abraço, até a próxima.